com grande satisfação que a Administração Municipal de Treviso realiza nesta tarde a inauguração do monumento ao centenário da participação de Benjamin Escúcio na Primeira Guerra Mundial, onde foi defender a nossa terra co-irmã, a Itália, e também a entrega oficial da revitalização parcial da praça que leva o nome de Benjamin. Eu vou falar pelo nono, gostaria de dizer que eu não o conheci pessoalmente, infelizmente. Todas as histórias que eu tenho são graças às memórias do pai e da mãe. A mãe que fez um papel de arquivista, guardando documentos, histórias, o pai escrevendo, relatando e organizando. Então, eu lamento por não tê-lo conhecido, mas estou feliz de poder compartilhar e passar para vocês essas histórias. Eu vou chamar carinhosamente de Nono Benjamin, porque ele é meu avô, estamos entre italianos. Ele nasceu na comunidade de Rio Jordão em 1896 e em 1914, aos 18 anos, ele rumou para a Itália para combater ao lado do exército italiano. Muitos perguntam, por que ele fez isso? Eu paro aqui, vou para o outro lado do oceano, vou tentar explicar de forma muito sucinta a condição política e social da Itália, depois eu retomo esse ponto. A Itália, como nós conhecemos hoje, ela passou por um processo de unificação muito tenso ao longo dos anos de 1800. Todos os países da Europa tinham colônias no exterior, eram países unidos, e a Itália era fragmentada em ducados, em reinos. Ou seja, era um local fértil para a invasão. E o que aconteceu? Todo o norte da Itália, de onde nós viemos, do Vêneto principalmente, era um domínio da Áustria. Quando houve a organização para se formar um país, a Itália teve que negociar a liberação de um território de Nice para a França, para que a França ajudasse a Itália a expulsar os austríacos. Chegando em 1914, era natural que a Áustria, o Império Austro-Húngaro, descesse e reinvadisse esses territórios. Só que aconteceu um problema anteriormente. Em 1880, 90, até 1900, a onda imigratória foi muito intensa. A Itália praticamente se esvaziou de homens e mulheres em idade para compor e integrar um exército. Em 1914, o exército estava fraco, fragmentado, mal organizado e com falta de homens. E também aceita-se por data o ano de 1860 como o ano da unificação. Mas chegando em 1914, não tínhamos a unificação adensada, com a amálgama firme. E o exército também não tinha esse poder todo. Então, o que fez o rei Manuel III? Pediu para que os italianos que estivessem no exterior, os emigrados e os filhos, em idade de combate, que voltassem para ajudar a Itália. O Nono Benjamin, estando aqui, ele integrava aquilo que nós tínhamos na região, que eram nascidos aqui, brasileiros, filhos de italiano, só que se sentiam italianos, porque a organização colonizadora não cumpriu o que prometeram, estradas, assistência e tudo mais. Então se sentiam italianos, nascidos aqui, morando aqui, mas com vontade de voltar. E ele voltou para ajudar a Itália nesse momento difícil. Mas não só isso. A colônia que todas as famílias recebiam aqui não era doada, era paga. E muitos tinham dificuldade de pagamento, porque como você vai pagar uma terra se você produz um produto que não tem comércio? Então ele também voltou para tentar buscar algum recurso, uma luta bastante difícil, e junto com ele foram Vitório Pancieira, Miguel Vitória, Pedro e Ernesto Lázares, praticamente na mesma condição, todos da região. Lembrando que o Brasil enviou muitos soldados para lá, muitos se engajaram pelo exército italiano, foram uruguaios, argentinos, mexicanos, americanos, e assim o exército italiano conseguiu se estruturar de uma forma parcial e enfrentar os anos de combate que vieram. Ele esteve em combate de 1914 até 1918, depois ele permaneceu mais 2 anos na Itália em reconstrução, voltando ao Brasil em 1921. Quando ele chegou lá, ele foi engajado no Battaglione di Cadore, que é um batalhão que recebia os estrangeiros.
Depois de 3 anos de treinamento, ele foi destacado para o grupamento dos alpinos. Se vocês olharem aqui na pedra, nós temos o aniversário e a confraternização em relação aos alpinos. Os alpinos são um destacamento especial de montanhistas dentro do Exército, treinados para combate em alta montanha. Escalada, sobrevivência em neve, içamento, enfim, seria o que hoje, um certo grau de comparação, a elite do Exército que nós vemos por aí, os destacamentos especiais. Na guerra, ele participou de campanhas memoráveis, que podem ser buscadas em livros de história, na internet. Quem quiser ir no Google, vai lá que vai conseguir ler essas lutas, essas batalhas, de uma forma muito detalhada. Eu vou citar aqui algumas, que foi a Batalha do Monte Grappa, tomada do Monte Nero, a travessia do Rio Piave e o avanço da vitória final. O Monte Grappa, para quem já foi para a Itália ou quem for buscar, é uma elevação no norte da região do Vêneto, onde quem dominasse essa elevação tinha um raio de visão de quase 15 quilômetros e alcance de canhões. Então foi uma batalha muito sangrenta, e hoje o Monte Grappa ele é conhecido como o Campo Santo da Juventude, ou seja, o cemitério da juventude. Tantas pessoas que faleceram lá. Eu estive lá e vi sobrenomes que nós encontramos aqui: Locatelli, Rusa, Pagani, Doneda. Muitas pessoas faleceram lá. Então, hoje é um memorial, existe um monumento, uma lembrança muito forte, uma marca indelével para os italianos, as batalhas do Grappa. Na tomada do Monte Nero, foi talvez o momento mais dramático do 9º Benjamin. Pouco antes dele fazer o avanço, ele recebeu uma carta mencionando a morte de seu pai. Ele leu a carta, colocou no uniforme e partiram para o ataque do monte. Poucos metros depois da saída da trincheira, ele foi alvejado nas pernas. Teve que fugir, se proteger, e conseguiu salvar parcialmente um amigo. Depois esse amigo acabou sendo atingido e ele conseguiu disso dormir 2 noites no hospital em 4 anos. Foi o tempo que ele conseguiu, digamos, descansar. 2 noites em 4 anos. Outra batalha memorável, essa sim, para a Itália é memorável, foi, bem na verdade, eles chamam de La Sconfitta, a derrota. Foi a retirada de Caporetto. Nesse movimento, as forças austro-húngaras conseguiram romper as forças italianas e desceram e invadiram parcialmente a Itália, quase chegando à vitória. E o 9º participou da defesa de retaguarda, fazendo explosões, dinamitando paióis, revalidando armas. E o exército austro-húngaro chegou perto de Veneza e Pádua. Eles tentaram conter no rio Tagliamento, não deu, pararam no rio Piave. E depois veio a vitória final, que foi 6 meses depois, né? Foi o cruzamento do Piave e a marcha rumo à vitória, que o 9º também participou, parando na cidade de Vittorio Veneto. Por isso, eu trouxe aqui umas medalhas depois, se alguém quiser ver. Em Vittorio Veneto tem o monumento que simboliza o final da guerra, que foi onde veio a mensagem, né? Gettate fuori l'acqua, joguem fora a água que abastecia metralhadoras e canhões. E ali a guerra parou, o armistício aconteceu, na verdade não foi um acordo de paz, foi um armistício, né? Depois, infelizmente, em 1938, a Segunda Guerra voltou com força total, mas isso ele parou, aliás, cessaram os combates, e ele foi engajado por mais 2 anos para fazer a reconstrução da Itália. Aí ele voltou para o Brasil em 1921, voltou para morar no Rio Jordão, casou, teve filhos, se estabeleceu no Rio Banim. Depois do Rio Banim ele tentou uma ida para o Paraná frustrada e por fim se estabeleceu na comunidade de Santa Cruz, aonde ele está até hoje. Aliás, as terras estão lá até hoje, né? Meus pais moram lá. Em 1968, o exército italiano concedeu o título de Cavaliere, e aí nós estamos colocando uma placa de inauguração, que foi a placa de cinquentenário. O título de Cavaliere foi dado, ou de Cavaleiro, traduzindo para o português, para todos os que estiveram em combate. Lembrando que foram 6 milhões de italianos, 600 mil mortos e 1.200.000 inválidos. E graças a Deus ele passou pelo combate e conseguiu voltar. Em 2018,
Aí nós tivemos o comunicado do Museu de Vitório Vêneto, que estava sendo lançada a placa comemorativa do centenário. Aí nós fizemos questão de dividir com todos essa história. Como eu falei, não conheci o nono, mas pelas histórias contadas do pai e da mãe, ele nos deixou um legado, um exemplo. Nós sabemos humildemente que ele foi mais um entre tantos heróis que estiveram aqui, porque os que não foram para a guerra também trabalharam muito para fundar, manter, fazer entrevistas, crescer. E nós acreditamos que, por intermédio da história dele, nós podemos ter a noção da importância que foi a imigração italiana e de pessoas como ele que ajudaram a manter a Itália livre, aberta, e hoje sendo a nossa segunda pátria-mãe, pela qual nós conseguimos passaporte, acesso à Europa. Nós temos o orgulho de ter um passaporte Bordeaux. Nesta placa diz o seguinte: Città di Vittorio Veneto, medaglia d'oro al valore militare. Nel centenario della Grande Guerra, la città di Vittorio Veneto ricorda la cittadinanza onoraria conferita dal Consiglio Comunale il 30 giugno di 1968 al ex-combattenti della Grande Guerra 1915-1918. Beniamino Escúcio, 100 anni, Vittorio Veneto, quando scoppia la pace. Vittorio Veneto, 1968, sindaco.